Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pingo no Y. Tô aqui mais uma vez com meu irmãozão Túlio Freitas. Williams, obrigado, cara. Sempre um prazer dividir esse espaço aqui com você, troca de saberes e tem gente boa aí pra gente conversar hoje, Meu né? amigo, hoje tá muito especial, você que nos assiste. Nós temos aqui duas grandes personalidades, dois grandes parceiros e referências em seus segmentos, dois gigantes que certamente trarão um papo extremamente contributivo, um papo que vai agregar para você que está aí do nosso lado, que estão ligados ao cooperativismo. Estou falando de Luiz Branco, WCM, que está aqui conosco, e também Olá. do Luiz Cláudio, da Mundo Coop. Né? Dois parceiros gigantescos que há muitos anos vêm se dedicando ao cooperativismo, assim como nós, da Yasaka. Então, dá um oi para os nossos telespectadores aí, meus amigos. Sejam bem-vindos. Começo Primeiro, eu? Daqui aqui, Luiz Cláudio. Bem-vindos, Tudo bem-vindos. bom? Bom, então começo eu. Começas tu. Não, começa você, que você é o Luiz com S, né? Então vamos eu aqui. Eu sou depois. Começa com o mais velho. Peraí, o que é mais velho? Vai eu, então. De experiência, vamos lá, vai. Obrigado. É um chamado quando vocês convidam a gente para participar de um momento desse, né? Uma experiência dessa. Eu costumo dizer que é uma experiência. É um honrado de estar participando e tentar contribuir de alguma forma com alguma informação que seja relevante aí para o público nosso. Também eu agradecer mais uma vez o convite para estar aqui nesse podcast fantástico, principalmente ao lado aqui do nosso amigo Xará Sócio. e algo mais não. E fica por aí, né? Fica por aí. Olha, para você que não sabe, Luiz Cláudio é o fundador do Mundo Coop, né? Junto com o Douglas. Douglas, Certo? meu sócio, querido irmão de caminhada. Uma plataforma fantástica, né, de conteúdos dedicada a cobrir exatamente a expansão e o crescimento do cooperativismo brasileiro, correto? Isso. Claudião? E o nosso amigo Luiz Branco, CEO do WCM, né, um dos mais importantes eventos do cooperativismo brasileiro e, por que não dizer, da América Latina, né? É por aí? Poderia dizer que sim, Internacional. é internacional. Esse ano, último ano, a gente, desde 2023, a gente vem numa parceria com a CEI Américas. Então, em 2023, a gente teve ali, foram 40 delegados das Américas e no último ano, a gente já estava com 80. Vem crescendo. Presença internacional vem presente. tá dentro do escopo. Exatamente. Que legal, que honra. E deixa eu aproveitar para referenciar o Kazu Yasaka, que não pôde estar com a gente hoje, mas ele foi o grande fomentador desse movimento, ele que fez essa intercooperação acontecer. Então, tá aí, né, nosso Fica aí irmão nosso japonês. abraço pro nosso irmão japonês. Né? Segue lá, ele que tem uma coluna no Mundo Coop também, não é? Como é que é o nome da coluna, Luiz? Conexões empreendedoras. Ó, que Olha nome só. bonito. E falando de conexões, empreendedores que são vocês, o que tem para hoje, Williams? Qual é o Não, rumo meu da amigo, prosa? é assim, ó, Túlio, para começar, eu acredito que... Por que nós estamos juntos, né? Nós temos coisas que nos unem. A Yasaka, Mundo Coop e WCM. Primeiro, é o amor e o respeito que nós temos ao cooperativismo. 3 empresas que estão há muitos anos nessa jornada. A Yasaka, dos seus 25 anos que a gente completa agora em agosto desse ano. 18 deles dedicados ao cooperativismo. O Luiz Branco com uma história de mais de 20 anos no cooperativismo, mas com o WCM completou ano passado no evento 10 anos. É. E Luiz Cláudio com 25 anos dedicado ao cooperativismo. Então, isso nos une. Experiência, tenho certeza que não nos falta nessa mesa para poder trocar com você que nos assiste. Prova social. Prova social, Realização. né? Realização e é por aí. Uma pergunta de largada para os dois é o seguinte: como é que vocês enxergam a evolução do cooperativismo no Brasil hoje e quais os principais desafios para que continue crescendo de uma maneira acelerada como vem nos últimos anos? Então, vamos começar aqui pelo Luiz Cláudio, porque aqui tem mais anos de experiência do que todos nós. Nós estamos falando de 25 no cooperativismo, um pouquinho mais de 20 e a gente um pouquinho mais de 18. Então, vai com você, cara. Fala de desafios A experiência é aí. relativa. Eu costumo dizer que todo dia a gente aprende cooperativismo, né? Mas uma baita pergunta. Eu, como publicitário e gestor de uma plataforma de comunicação, eu não posso deixar de fazer uma pequena provocação em relação à comunicação. Eu acho que o cooperativismo ele é gigante, é grande. Nós aqui que estamos do lado de cá do cooperativismo, a gente sabe o quanto representa o cooperativismo. E, às vezes, quando você está conversando com as pessoas e as pessoas falam, poxa, Luiz, me dá alguns insights relacionados ao cooperativismo. E aí você brinca com a pessoa na informação. Aí você começa dizendo, por exemplo, que 54% do PIB do agronegócio vem de cooperativa. O cara já toma um susto. Você fala para a pessoa que hoje as cooperativas de crédito unidas formam o maior centro, o maior ponto de atendimento do Brasil, superando aí os outros bancos. A pessoa
toma um outro susto. E aí você chega, para completar, você diz que no Brasil temos a maior cooperativa de saúde do mundo, exemplo mundial, que são as Unimedes. E a pessoa toma um outro susto. Pô, e por que tantas pessoas ainda desconhecem o cooperativismo? É aí que entra um pouco esse meu desejo, esse ímpeto da gente pensar e aí pegando ainda os princípios do cooperativismo, a intercooperação, a informação, vários princípios estão ali para ensinar a gente de como melhorar isso. Mas não tem uma coisa chamada comunicação. Tem informação, que é diferente de comunicação. Até a gente brinca às vezes ali na própria Mundo Cop, em cada edição, a gente traz uma brincadeira sobre o 8º princípio e trazemos sempre um exemplo de comunicação ali. Mas eu acho que falta comunicar mais. Eu acho que nós pecamos pelo desconhecimento. Poucas pessoas conhecem verdadeiramente os benefícios do cooperativismo. Então eu acho que está faltando a gente poder entender o cooperativismo, o seu propósito. Hoje as pessoas voltaram a entender, nunca se falou tanto em propósito como está se falando hoje, mas o cooperativismo já fala de propósito desde 1844. Já nasceu com propósito, mas as pessoas falam, né, as pessoas investem, empresas investem milhões em criar propósitos nas suas organizações e o cooperativismo tem isso no seu DNA e não sabe aproveitar, muitas vezes não sabe aproveitar. Então, esse é o desafio. É como tornar o cooperativismo relevante ele é, muito. Como tornar o cooperativismo mais conhecido. Olha, é um bom olhar. Já começou quente isso, hein? Começou quente, né? Começou provocando, já soco no estômago, porque, olha só, eu não sabia, por exemplo, que a gente tinha hoje a maior cooperativa de saúde do estava aqui. Então, isso nos enche de orgulho. E o que eu percebo também, até complementando o que você está falando, e aí, Branco, fica à vontade também, Williams, de contribuir, mas eu tenho percebido o seguinte, muita gente que está na onda do crescimento do cooperativismo, a gente vê, principalmente o financeiro, hoje está no time de futebol, está na Paulista, está na cidade, está abrindo agência bastante por aí. Eu vejo que tem muita gente falando que legal. Ele é cooperado, ele entrou, ele faz parte, mas é mais uma empresa que ele, assim como ele tem conta, ou assim como ele negocia com outra empresa, tem mais uma empresa aqui. E muitas vezes ele é cooperado e não entende a comunicação, pelo que você falou, no meu ponto de vista, ele não entende o que significa ser cooperado. Mas você sabe, Túlio, que esse é um ponto... Vai lá. A parte, né? Um ponto importante e interessante, porque existem algumas cooperativas, por exemplo, a Unimed, que o Luiz falou aqui, com a maior cooperativa de saúde do mundo, muitas vezes as pessoas não sabem que é uma cooperativa. Então, uma empresa, assim um como plano de saúde. Assim como o Sicredi hoje está ali no Campeonato Paulista, estava assistindo o jogo do Corinthians Palmeiras ontem. Passou nervoso? E muita gente não sabe que é um banco cooperativo. Então, eu acho que a comunicação, que o Luiz falou muito bem, ela passa por comunicar o que é o cooperativismo. Porque as empresas, enquanto cooperativas, elas se comunicam, mas a comunicação do que é o cooperativismo está evoluindo. A OCB, por exemplo, está fazendo um trabalho muito bom. A OCB já percebeu isso. Somos Cop. Com Somos Cop, né, que é um selo do cooperativismo, que vai em muitos produtos, que mostra o quê? Que mostra que é um produto cooperativo, que é um produto que tem responsabilidade social, que é um produto que tem sustentabilidade. A OCB já está fazendo esse trabalho para crescer e a gente pode chegar em, por exemplo, existem países como Dinamarca que 90% da economia é cooperativista, né? Então já está incorporada no dia a dia, na economia. A OCB vem como um grande player. A OCB com certeza está fazendo esse trabalho catalisador de comunicar o que é o cooperativismo, não a empresa cooperativa. Né? Que legal isso. E Branco, pegando um gancho daí, já começa o papo quente, uma provocação forte que o Luiz Cláudio traz. E você, que outra provocação você poderia trazer para nós que você tem percebido que é um grande desafio para que as cooperativas continuem com esse crescimento acelerado que elas têm demonstrado nos últimos anos? Agora eu vou puxar sardinha, se me permite. Educação, né? A educação é esse grande desafio. É um trabalho que a gente faz não só no WCM, mas também no Cops Party, que é o evento que a gente faz em conjunto, que é um evento que busca, inclusive, o Luiz vai falar melhor do Cops Party até do que eu, que é um evento que busca o jovem empreendedor, e aí está o novo cooperativista. Esse desafio é grande, né? De a gente trazer a juventude para o cooperativismo, principalmente o empreendedor que tem esse viés, e ter isso na pauta do dia a dia. Então, eu acho que a questão da educação, do conhecimento, é muito importante, né? A gente tem isso no WCM, muito forte também no Cops Party, outras iniciativas que a gente também tem, muito sempre nessa área da educação. Então, esse é um grande desafio também. Concorda, Luiz? Sim. Educação é tudo. Educação e informação. É aquela coisa. Nós, como Mundo Cop,
a gente entende o quanto é importante a informação. Fazendo ainda uma busca naquilo que eu falei anteriormente sobre o comunicar, o desconhecimento, o cooperativismo ele é forte, muito forte em comunicar para dentro do sistema. A gente costuma dizer dentro da caixinha. Dentro da caixinha nós somos muito bons, sabem comunicar como ninguém. O problema está para fora. E isso nós aqui de Mundo Cop, lá atrás, há uns 5 anos, a gente já percebeu esse movimento. Não é tornar a Mundo Cop conhecida fora da caixinha. Dentro da caixinha, dificilmente alguém de cooperativa não conheça a Mundo Cop, não conheça o que a gente faz. Mas precisava levar o cooperativismo para fora da caixinha. Hoje, por ano, a gente realiza algo em torno de 70 eventos a Mundo Cop, ou como mídia oficial. Nós somos mídia oficial do WCM desde o primeiro. Eu lembro quando o Branco chegou lá, acreditamos. Não posso deixar de acreditar em qualquer iniciativa que fomente o cooperativismo, e a WCM faz isso com uma maestria tremenda. Nós somos mídia oficial do WCM, nós somos mídia oficial do Concred, que é o maior evento das cooperativas de crédito. Acho que quase do mundo, das Américas, com certeza é. Mas fora isso, a gente participa de muito evento que não é de cooperativa. Mas a gente vai lá, aparece a marquinha Mundo Cop. Mas não é a marquinha Mundo Cop, a gente leva ali nas costas o cooperativismo. Então, muitas empresas passam a conhecer o cooperativismo através dessa iniciativa. Então, eu tenho, assim, muito orgulho e muito prazer em dizer isso, o trabalho que a gente faz de tornar o cooperativismo um pouco mais conhecido para fora da caixinha. Pô, que lindo isso, e vou dizer, essa conexão e essa sacada que o Branco traz a respeito da Coops Party, do jovem. Cara, como a gente falava ali no bastidor, né, Branco, que eu quero ouvir um pouco mais do que é o Coops Party, até pra galera conhecer, tem gente de dentro e de fora do cooperativismo. A sacada de que, a gente falava no bastidor ali, o jovem, a geração YZ já não quer nem saber se é digital, se é presencial, eles já nasceram assim, né? E eles têm uma pegada diferente. Eu me lembro, né, provavelmente na nossa geração aqui, o pai falava assim, ó, vai lá, você tem que fazer isso aqui, senão você vai ver. Você fala, vai, então você vai ver, você tá mandando eu fazer, você vai ver como é que eu vou fazer bem feito. A nossa motivação era essa, né? Hoje o jovem, bem entendido, ele tem uma outra motivação. A motivação dele é o significado das coisas. E, cara, como é bacana, nós tivemos lá na pessoa do Cazu, no último Coops Party, como é bacana comunicar com essa turma, porque a essência do cooperativismo vai direto pro coração dessa turma. Quando o jovem entende, não aquele jovem que tá indo porque o pai mandou, porque o vô fazia, né? O vô era cooperado, ele não gosta, né? No caso do sistema financeiro, ele quer algo mais moderno, uma marca mais jovial. Tá, marca tá fora. Coração, né? Essência tá dentro. Então, quando você consegue, cara, pra mim isso é dinâmico. É disso que você tá falando que o Coops Party se ocupa? Sim, Coops Party é uma iniciativa nossa, uma parceria aí de Mundo Cop com o UX, que faz o WCM. Surgiu justamente que a gente entendeu que tem uma necessidade futura, uma dor futura, que não é o jovem para dentro do cooperativismo. O sistema cooperativista, as cooperativas, como será o cooperativismo do futuro? E você, quando você fala de futuro, você tem que entender que as mudanças, antigamente as pessoas planejavam o ano em setembro, para o ano seguinte, hoje você tem que fazer um planejamento meio que semanal. Né? E o jovem ali, eu vou dar um exemplo do meu filho, 16 anos. Conhece o cooperativismo por força do pai, vamos dizer assim. Mas o cooperativismo nunca chegou nele de outra forma. Chegou porque o pai é gestor de uma plataforma, eu sou cooperado. Em casa a mesma coisa. Caso contrário, não chegaria nunca o cooperativismo para ele. E ele, eu vou dar um exemplo, ele abriu a conta do Roxinho. Moda, digital, rápido, tal. Conversando bastante com ele, expliquei para ele, legal você ter o Roxinho. Mas deixa eu te falar um pouco do que é o cooperativismo de crédito, o envolvimento das cooperativas nas comunidades onde elas estão instaladas, por exemplo. O propósito, você não é um simples correntista do banco, você passa a ser dono do banco. Você vai ter participação no banco. Ô, papai, agora mudou de história. Então, assim, ele foi um grande incentivador para eu poder entender o seguinte, a gente precisa trazer, mostrando propósito para essa nova juventude, essa nova camada da sociedade, porque ele só vai comprar, ele só vai sentir, ele compra benefício. O benefício do propósito. Ele não quer saber quanto custa, ele não quer saber se é mais caro ou mais barato. Ele quer saber o seguinte, isso tem valor não só para mim, mas valor um contexto geral. Aí surge o Coops Party, que é para tentar trazer o cooperativismo atual, porque a gente não pode esquecer das lideranças que formaram o cooperativismo até hoje. Sim. Aquela coisa de gratidão, uma honra enorme. Né? Hoje, ainda os gestores das cooperativas são os fundadores ainda. Isso vários deles estiveram no Coops Party. Vários. Lendas vivas. Lendas vivas. E atuantes. Atuantes. Mas a gente precisa começar a envolver, criar um ecossistema, eu costumo chamar de um ecossistema empreendedor cooperativo, ou um ecossistema cooperativo empreendedor. A ordem dos fatores ali não alteram. Mas a gente precisava começar a criar um movimento. O Coops Party não é um evento. É um movimento.
É uma trilha que a gente começou efetivamente o ano passado, 2024. Pensamos em fazer um negócio deste tamanho, ele ficou deste tamanho, gigante. Não esperávamos que tivesse um sucesso daquele jeito. E agora, 2025, tem um desafio, não o desafio de trazer o segundo evento, é como superar a régua. Exatamente. Agora vem o bicho. Subiu tanto a régua no primeiro Não, que e agora assim, para a régua subir... subiu porque foi subindo. Não foi assim, vamos colocar a régua ali, não. E quando eu digo subir a régua, é subir a régua em patrocinadores, subir a régua na qualidade dos palestrantes. A gente levou 70 palestrantes para um evento de 1 dia e meio, gente. Caramba, Sabe? 3 palcos simultâneos ali se conversando, sem intervalo, sem café. A pessoa ia lá no banheiro, fazia o negocinho dele, ela voltava e, pauleira. Foi bem insano. Então até nisso foi desafiador. Então esse evento ele já nasce diferente, para buscar isso. Olha, o que você está falando, assim, eu vou falar pelo Cazu e pelo Williams, tá? Extremamente empolgante o que vocês estão trazendo. Então, a WCM traz principais lideranças, o Cooperspire traz principais lideranças para conectar jovem, essência, cooperativismo, evolução, crescimento, entendimento do porquê. Quando você fala de compra por valor, é uma questão não só geracional, para mim é um resgate da essência humana. Além de ter lá Rochdale, 1844, você tem Raiffeisen ali na Europa há 200 anos, você tem Padre Theodore que vem pro Brasil há 100 anos. Esses caras são os caras gigantes. Só que eles já se foram, nós estamos aqui. E se a gente tem um impacto, se a gente tá junto, se a gente tá na ponta aí, saca? E nós tivemos nos 2 eventos de vocês o ano passado, a gente quer estar junto com o evento de vocês. Isso nos move. A gente quer, de fato, colocar aí a saca e você pode contar que se a gente participou do evento, agora a gente não quer mais participar, a gente quer estar junto. A gente quer ser mola propulsora lá na ponta, onde o evento não chega e pós o evento. Até Contem porque- conosco. Contem conosco. Pode ser? Aperta a mão Com aí. certeza. Não sei o que a gente vai construir, mas eu acho que vai vir Mas coisa vocês boa. são parceiros. Mas aí, até porque, viu, Luiz, assim... Queremos a fazer gente- parte desse ecossistema. Não, a gente tem... O nome é bonito, né? Ecossistema. A gente tem mais uma coisa em comum, né? A gente acredita tanto no cooperativismo quanto no empreendedorismo, que pode ser, como você falou, cooperativista, associativista ou não. E inovação. E inovação. Que tem muito a ver Então, com quando o a gente Cooperspire. junta essas pontas, a gente fala, isso é a mola propulsora que vai desenvolver esse nosso país, que vai desenvolver o econômico e o social de uma maneira justa para todo mundo. E isso é uma coisa que nos aproxima. Mas eu queria, se vocês me permitem, eu queria voltar, você falou um pouco do problema da comunicação. Como que tá chegando isso na ponta? E eu me lembrei o seguinte. A Yasaka, ela, antes de entrar em qualquer projeto nas cooperativas, né, especialmente as cooperativas de crédito, onde a gente se dedicou muito nesses últimos 18 anos, a gente sempre faz um diagnóstico. E quando a gente faz um diagnóstico, a gente conversa com todos os líderes, inclusive os líderes da equipe de comunicação das cooperativas. E quando a gente vai ver um pouquinho do drive que eles querem dar, já aconteceu muito de falar assim, a gente quer que o pessoal conheça mais o cooperativismo, mas o que vai pro outdoor da cidade, o que é? O produto, que iguala a banco. É o mesmo outdoor que fala do produto, é um produto que como todo banco tem. Ok, equilibrar esses pontos de, eu preciso divulgar que na nossa cooperativa de crédito tem um produto de seguro, que a gente tem um produto de capitalização, que a gente tem um produto de crédito, tudo bem, mas cadê a comunicação que fala o impacto que você está gerando naquela região? Que impacto que está fazendo na diferença da vida das pessoas que estão ali para não ficar uma comunicação igual a que o banco faz? Tem, mas é pequeno. Né? E sabe o que é interessante? Que eu já vi e nós já vimos, por exemplo, às vezes instituições financeiras que nem têm tanto um propósito tão grandioso como esse, fazendo uma comunicação que traz esse apelo do impacto que traz para o outro, mas muitas vezes a gente pode pensar assim, isso aqui não é tão real. E você tem, de repente, as próprias cooperativas que geram um impacto gigantesco nas suas cidades, se comunicando, querendo parecer banco. Não tá aí, talvez, eu tô falando com você aqui, com certeza você deve estar parando para pensar um pouquinho na sua própria cooperativa, se a comunicação tá adequada. Você não acha que tá faltando um pouco de equilíbrio nesse sentido? Eu acho que sim, mas tem uma linha muito tênue. Queria dar um exemplo aqui do que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o ano passado. Das enchentes e tudo mais, cidades desaparecendo, sabe? Foi um desastre, um caos. E o Sicredi atuou muito forte na comunidade. O Sicredi, que é da região, né? Por essência, né? Mais forte na região, né? Por essência, mas ele não faz questão de comunicar isso. Essa essência é muito ali no relacionamento do dia a dia ali, e as pessoas que são cooperadas, elas entendem isso. Por isso que eu digo que tem uma linha muito tênue nessa questão, né, Luiz? Não, e olha que perfeito que você trouxe, o Branco. E é verdade, ele citou o Rio Grande do Sul pontualmente. Quando aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, o cooperativismo criou um
movimento, mas tão forte, de união, de criar contas. Todos os bancos de cooperativa, cooperativas de agro, saúde, todas as cooperativas criaram... Sabe que até em Portugal, o Banco de Crédito Agrícola de Portugal criou uma conta e conseguiu, acho que 60 mil euros para... Que mobilização Não, mobilização fantástica. A Mundocop, nós ajudamos de qualquer forma. A forma que a gente tinha, o que é? Divulgar. Olha, as cooperativas estão fazendo isso. Mas foi um movimento tão forte, mas ninguém ficou sabendo. A mídia geral, ninguém fica sabendo. O que a mídia geral mostra, por exemplo, é um banco tradicional mostrar um cheque de não sei quantos milhões que está sendo entregue para o Rio Grande do Sul. O cooperativismo fez maior entrega de doações que vocês podem imaginar, junto com a UCB, inclusive a UCB encabeçou isso aí. Cabeçou. E assim, foi um movimento fantástico para ajudar. E não foi para ajudar as cooperativas do Rio Grande do Sul. Sim, foi para ajudar o Rio comunidade. Grande do Sul. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, É sobre isso. respondendo a sua pergunta, fantástica, o cooperativismo, ele se comunica da forma dele. A gente, às vezes, provoca para que seja mais forte a comunicação, até para a gente dar aquele salto, até porque, vamos lá, você falou de cooperativas de crédito, há uns anos atrás existiam os bancos tradicionais, os 4, 5 maiores, e você tinha os estatais ali, e o cooperativismo ali no meio brigando e tal, né? Agora você tem os bancos digitais. Agora, se o Zé da esquina, o bar ali da esquina, ele tem um banco virtual dele lá, que você pode fazer conta, você pode pegar empréstimo com o cara, se você quiser. Inclusive com o nome sujo. Inclusive com o nome sujo. Se você está devendo, não tem problema. Vem pro bar do Zé aqui que a gente empresta dinheiro, o Serasa esquece, a gente dá um jeito. Então, assim... O jogo mudou, né? O jogo mudou. E o cooperativismo sofre com isso também. Então... Impactado. Impacta. E aí você falou do outdoor, dando esse exemplo do outdoor, é óbvio que eles têm que fazer aquela comunicação na cidade onde eles estão inseridas, porque existem um Sicredi, mas existem 200 e poucos Sicredis no Brasil, existem 400 e poucos Sicobis. Então, assim, são Cressóis, Ailos. vai assim, você entendeu? Então, assim, eles têm metas para cumprir, a gente entende. Unicred, Eles têm que buscar o crescimento, porque senão não faz sentido. Mas existe o diferencial das cooperativas, do atendimento corpo a corpo, do atendimento pessoal. Esse é o grande diferencial, que muitas vezes não aparece na comunicação. E precisa equilibrar, né? Precisa equilibrar. Talvez nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Mas bem Acho que tem trazido que ser- pelo branco É negócio do Rio Grande tênue, do Sul. mas é importante de olhar. né, É Túlio? tênue e é no meu ponto de vista, bom, sou formado em marketing, né? Eu vou dizer pra vocês que no meu ponto de vista a gente pode furar essa bolha. Porque a gente tem vocês, né? As cooperativas, eu faço parte disso e nos nossos projetos a gente sempre leva a questão do E, não é social, econômico, gangorrando o tempo todo, né? Social ou econômico, não é o E. O E é conjunção aditiva na língua portuguesa, né? Não sei de Portugal é assim, mas aqui Também. é a soma. É a soma. E isso vale para comunicação, vale para meta, para além das metas, está aqui no nosso livro aqui, já lançado, vocês vão ter acesso depois. O que a gente fala, né? Cara, o E que é importante. O social e econômico, as coisas não funcionam. Então, eu preciso fazer o social quando eu ajudo essencialmente e não posso ter vergonha de falar por que eu consegui. Eu preciso capitalizar isso, mas não naquele capitalismo, mas eu preciso cooperar com essa informação no meu ponto de vista para que a gente se empodere. Como eu disse para você, um amigo meu, você não sabe dessa, acho que o William já sabe, um amigo meu, depois de 10 anos que eu tava na Yasaka, e ele viu o nosso comunicado, ele veio visitar, e ele falou assim, caramba, Túlio, né? Ele entendeu o que a gente fazia, ele falou assim, caramba, Túlio, você achou um jeito bonito de ganhar dinheiro, né? Falou na minha cara, Luiz. E aí eu falei, fulano, se fosse só um jeito bonito, já seria melhor do que o que eu fazia antes. Eu só batia meta. Hoje eu bato meta ajudando as pessoas. Ou seja, eu ajudo as pessoas para bater meta. Mudou. Quem tá no palco hoje são as pessoas, é o propósito. Então, eu vejo que o cooperativismo, sabe quem foi do interior sabe que a galinha que bota ovo, ela faz o quê? Cacareja. A gente precisa cacarejar, mas tendo a prova social. O que não falta é prova social. Mas não como marqueteiro. Sabe o político que ajuda a pessoa e faz pose, né? A gente sabe que não é isso. E principalmente onde o cooperativismo está forte, ele já é reconhecido por ajudar. Ele está na feira, ele está na associação, ele está no dia a dia. E a gente pode comunicar isso mais porque o Brasil é um país intercontinental. Esse é o ponto também de atenção. Você pega um país pequenininho, é fácil. Você pega um país desse tamanho, a gente volta como ao é que tema faz? dos jovens também para engajar Pra os novos cooperativistas. Vamos fazer parte disso. Não, e o jovem, de novo, citado perfeitamente pelo branco. Essa informação precisa chegar nesse público. Porque se eles compram o benefício do propósito, você quer propósito mais enriquecedor que esse? O que
cooperativa faz pela sua comunidade? E não sou eu que estou falando. O IDH, de onde tem uma cooperativa, é infinitamente maior de regiões, de municípios que Falei não da tem. Dinamarca, por exemplo. Dinamarca. E isso quebra, muito bem lembrado, isso quebra aquela escrita negativa de que o cooperativismo funciona em comunidades pobres. Não existe comunidade pobre que não tem uma boa cooperativa. Não existe. O cooperativismo ele está fundamentado em países de primeiro mundo. Dinamarca, Alemanha, sabe? França, Portugal, sabe? Países aí de primeiro mundo que tem o cooperativismo. Estados Unidos, sabe? Países que têm o cooperativismo. Japão, muito forte. Japão, Canadá. Canadá, levado muito a sério. Então, assim, quebra a escrita de que cooperativismo, você não, aqui no Brasil funciona. Outra coisa que falam muito, o cooperativismo cresce em momentos de crise. Não. Se bem que o Brasil, desde quando foi fundado em 1500, a gente está em crise. Mas não. O cooperativismo cresce com crise ou sem crise. Isso é Da crise, ele cresce mais Mais do ainda, que- porque isso mostra a capacidade que ele tem Potência, né? de ajudar, de fazer o social muito bem. Que bacana. Branco, Luiz, nós estamos chegando no final do nosso podcast, mas eu queria que vocês deixassem aqui uma dica que vocês pudessem dar, um pingo no Y, como a gente gosta de brincar, do que efetivamente pode ser um caminho na visão de vocês para que essas cooperativas continuem prosperando, que contribuições aí tanto o WCM quanto o Mundo Coop pode dar nesse caminho. Eu acho que do WCM a gente tem uma visão muito focada na liderança e gestão, que é sempre um caminho, né? Voltando a falar na educação. Mas eu queria pôr o pingo no Y aqui no Cops Party, no jovem. É um evento disruptivo, é um evento que leva palestrantes como Murilo Gun, que fala a linguagem do jovem, para que esse jovem, e não só os jovens de idade, mas os jovens de mente. Estejam lá esse ano também para ver de perto que movimento disruptivo é esse que a gente faz, que é um evento non-stop, com vários palcos, várias pessoas se conectando, Descolado e- tudo junto e misturado, mas com uma organização maravilhosa. Que legal, que bacana. Isso é realização, né? Não está só Realização. no campo daquela quantidade de ideias que, né, não servem para nada. Essa é aquela que está E realizando. E ele está falando de meta, a nossa meta é ter o Cops Party como um evento que possa levar 15 mil, 20 mil jovens para o evento, porque é um evento muito democrático nesse sentido, para as pessoas conhecerem ali o cooperativismo. Que bacana, hein? Que Até- belo movimento. E assim, também, o pingo no Y é o Cops Party. Cops Party é eu chamo de um filho, né? Aquele filho que já nasceu com aquela vontade de se tornar algo de benefício para uma sociedade que a gente quer. A gente, quando criou o Cops Party, a gente não pensou no financeiro, a gente pensou em contribuir. Essa é a ideia. Quanto tempo vai levar para chegar nessas metas de 15 mil, não importa. A gente está construindo uma coisa fantástica agora. E era necessário trazer essa camada, essas pessoas, unir. Eu costumo dizer que o Cops Party, ele nasce como uma verdadeira panela de pressão. Ele nasce para a gente colocar ali os gestores de cooperativa, os atuais, os empreendedores já existentes, a academia. Quando eu falo academia, são os jovens, os estudantes, os investidores. Bota tudo dentro da panela, joga água. Startups. É um evento que envolveu bastante. Vamos trazer mais startup hubs. A ideia é essa. E tampar na panela de pressão, meter fogo e deixar ferver para sair um grande caldo daquilo. Eu tenho certeza que esse caldo se chama um ecossistema de empreendedorismo cooperativo. Cara, que legal, que legal. E olha, pegando daí, eu queria também trazer um pingo no Y que me tocou bastante aqui, Williams, que é a questão da comunicação. Acho que a comunicação é importante, é o alvo de toda grande empresa, todo grande movimento, ele chegar na ponta. E aí, o meu pingo no Y vocês já falaram da comunicação, mas o meu pingo no Y é assim, o que comunicar, né? Essência, a gente falou bastante de essência. A gente precisa comunicar também segurança, o que vem a ser a segurança, para o cara entender o que o cooperativo traz de segurança. Já foi-se o tempo daquela cooperativa que ficava na salinha, que o presidente tinha aquela cooperativa que tinha caixa de pintinho embaixo do pé do presidente, caixa de laranja atrás. Os negócios são grandes. Profissionalizou demais, né? Profissionalizou. Então você comunicar a essência, e a gente ajuda na ponta a não perder essa essência e nos congressos, comunicar o poder e a profissionalização do que é o cooperativismo, e isso que eu acho que isso é muito importante, né? Essa questão da segurança. E comunicar também um terceiro ponto, que é assim, qual é o papel da sociedade onde tem cooperativismo? O gigantismo do cooperativismo. Quando você traz o exemplo do impacto social, não só impacto social, cara, esse foi abençoado pelo Papa, esse movimento, né? Mais do que pela ONU. Então, o que a gente faz? A gente leva essa comunicação. Podem ter certeza que depois desse podcast, você vai estar aí também, você vai estar em sala recebendo insights sobre isso em todos os nossos programas, porque isso tocou meu coração e a gente precisa levar isso pra frente. Obrigado, Muito bom. Williams. Espero que tenha tocado o seu coração
que nos assiste. Quero agradecer aqui imensamente, Luiz Cláudio. Obrigado pela É uma honra estar participação. aqui. Luiz Branco, Obrigado. uma honra estar com vocês Prazer, aqui. Luiz. Obrigado. É uma Siga honra. as nossas redes sociais, Yasaka.oficial, WPress. TúlioFreitas.oficial. Olha, eu vou falar aqui, ó, a wax.cop, wcm.cop e luisbranco.cop. Ah, que beleza. Aí você... Mundo Cop. Cop. Acompanha Mundo Cop nas redes sociais, estamos em todas ali. O Cops Pare e Luiz Cláudio Silva. É isso aí. Siga esses conteúdos relevantes e um abraço até o próximo podcast. Valeu!